E no último culto, nós fizemos aqui na virada do ano, a gente trouxe uma palavra no qual eu quero realmente confirmar novamente essa palavra, que está em Mateus 6:10, que diz assim, na oração do Pai Nosso, Jesus disse assim, olha, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E nós colocamos aqui uma bacia de pedido, venha o teu reino. Então você pode fazer o seu pedido, colocar aqui, a Michele tem lá atrás os papéis, as canetas, você no decorrer do culto ou lá fora, depois você coloca aqui, venha o teu reino. O que significa, pastora? Venha o teu reino para o meu casamento, venha o teu reino para os meus filhos, venha o teu reino para minhas finanças, venha o teu reino no ministério no qual o Senhor me chamou, venha o teu reino. Amém, gente? E dando sequência a essa pregação, venha o teu reino, eu quero que você abra comigo também já, por favor, em Lucas 10, do 25 ao 28. Aleluia. Você está aí? Você está aí, igreja? A máscara não te impede de dar glória a Deus. Você pode dizer a glória a Deus? Aleluia. Como é bom começar o ano na casa do Senhor, amados. Como é bom. Eu falava sábado sobre colocar Deus no primeiro tópico da tua agenda. Gente, pega uma agenda, pega um caderno e coloca lá Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então coloque como primeiro tópico da sua agenda. A palavra de Deus diz aqui em Lucas, nós estamos em Lucas 10, 25, é isso? Só até o 28. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Levantou um certo doutor da lei, alguém que entendia de lei, alguém que entendia de reino, alguém que entendia de vida eterna. Ele pegou, é como se tentasse Jesus. Como se ele quisesse falar para Jesus assim, Jesus, eu quero ver se tu sabe alguma coisa mesmo. Eu quero ver se tu entende mesmo. E quando eu estava lendo isso aqui, eu imagino se tentaram Jesus, né? Se tentaram Jesus, que ele fazia milagres, que ele era maravilhoso, que ele era manso, que ele era puro amor. Imagine quanto não vão nos tentar, né? Quanto vão tentar os servos e servas do Senhor. E esse doutor da lei disse assim, como é que eu faço para herdar a vida eterna? Como é que eu faço para o reino de Deus entrar na minha vida? Ele disse assim, e Jesus disse assim, como é que está escrito? Está escrito como? E aí ele leu para Jesus. Jesus, ele devolveu com a mesma pergunta. Ele disse assim, como é que está escrito lá na Bíblia? Às vezes, querido, as pessoas sabem o que está escrito, simplesmente não fazem. Era esse doutor da lei. Ele sabia exatamente o que estava escrito lá. Ele sabia. Muitas pessoas sabem exatamente o que está escrito na Bíblia. O problema não é o saber. O problema é fazer. É cumprir. E como a gente está dando sequência, venha a nós o teu reino, vou falar do primeiro mandamento. Ele disse assim no 27, ele respondeu e disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Se você chamar o reino de Deus para a tua vida, você tem que estar disposto a amar a Deus acima de todas as coisas. A palavra de Deus diz assim, olha, amar ao Senhor de todo o teu coração. Cuidado, o coração é enganoso. Lá em Jeremias diz que o coração é enganoso. Quem o conhecerá? As pessoas dizem para mim, pastor, eu estou sentindo isso. Acho que eu vou fazer isso agora. Eu não estou sentindo, querido. Quando a gente ama a Deus de todo o coração, a gente sabe exatamente o que Deus tem para a gente e a gente sabe exatamente no lugar que nós devemos ficar. E ele disse, de toda a tua alma, as emoções têm roubado as pessoas do Senhor. As emoções, o ferido, sabe, essa alma ferida tem roubado. E ele disse assim, de todas as tuas forças, cadê as forças? Cadê as pessoas gastando as suas forças no reino de Deus, amado? Cadê? Amado, eu estou falando, venha a nós o vosso reino. Venha o teu reino, Senhor, então você tem que aplicar. Se você quer o reino de Deus na tua casa, na tua vida, tem que aplicar esse primeiro mandamento aqui. E de todo o teu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. E ele diz, aí Jesus disse, se tu fizer isso, tu vai viver. Se tu fizer isso, o doutor da lei, tu vai herdar a vida eterna. Então, amados, herdar a vida eterna, existe um certo sacrifício. E eu quero levar vocês hoje, não vou levar o amor ao próximo do samaritano,
Porque as pessoas pensam que eu tenho que amar o próximo. Mas tem muitas pessoas amando o próximo sem amar a Deus. O primeiro mandamento é amar a Deus. Se nós não amarmos a Deus de todo o coração, nós vamos deixar o próximo de lado em algum momento. Então eu queria que você fosse ainda em... Eu vou ler duas passagens bem rapidinho. Tá em Mateus 26. Por favor. Mateus 26, do 6 ao 13. Eu vou mostrar para vocês uma adoração ou talvez um amor de todo o coração. Alguém que realmente amou Jesus. Está no 6, 26, 6. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastros, com unguento de grande valor, e derramando sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que esse desperdício? Pois esse unguento poderia vender e de grande preço e dar o dinheiro aos pobres. Jesus disse, conhecendo os pensamentos, disse: por que tu afligis essa mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela o unguento sobre o meu corpo, ela preparou-me para o sepultamento. Em verdade vos digo que aonde quer que o evangelho for pregado, em todo o mundo também vai se referir a essa mulher, em memória dela. Agora você vai comigo em Lucas 7. Por favor, 36. Essa mulher, ela fez algo tão estrondoso, que Jesus colocou em todos os evangelhos. Jesus disse que todos os evangelhos iam ter essa passagem para a memória dessa mulher. E lá em Mateus fala de um leproso. Aqui fala no 36, tá? O 7,36 diz: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Jesus estava passando um período da vida dele no qual ele já ia ser crucificado. E ele estava com muita fama. As pessoas queriam ele. Era muita ressurreição. Ele tinha feito a ressurreição de Lázaro. Ele estava em Naim, perto da cidade de Naim, onde que ele tinha ressuscitado a família, ali aquele filho daquela viúva. Então as pessoas estavam cogitando ele. E quando esse homem chamou Jesus para jantar, com certeza esse homem, ele queria tirar uma selfie com Jesus. Ele queria mostrar que era amigo de Jesus. Ele pegou e chamou porque Jesus estava famoso demais. Ele chamou Jesus tanto que ele não fez o que deveria fazer, que era lavar os pés de Jesus, oferecer água, era cuidar de Jesus, era dar beijo no Jesus, que era assim a lei. Ele preparou toda a casa. Ele preparou toda a casa e ele convidou Jesus. E Jesus sentou à mesa daquele homem. Quem está aí comigo? E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava na mesa, na casa do fariseu, levou consigo um vaso de alabastros com unguento. E estando por trás, com seus pés chorando, começou a regar-lhe aos pés com lágrima, enxugava-lhe os cabelos da sua cabeça e beijava os pés e ungia com unguento. Eis que uma mulher da cidade, o título dela era A Pecadora. Uma mulher na cidade, quando ela soube que Jesus estava na casa de Simão, que Jesus estava ali na casa daquele fariseu, que Jesus estava ali, ela soube e ela disse assim: é hoje. É hoje que eu vou até aquele lugar. Só que ela não precisou de um convite. Ninguém mandou uma mensagem para ela. Ela não precisou de um convite formal. Ela não estava preocupada em sentar à mesa com Jesus. Ela não foi ali, porque ali a porta daquela casa ela ficava aberta, mas só quem sentava à mesa eram os convidados. Antigamente era assim. Elas entravam ali, ficavam na porta, de pé na parede. Mas aquela mulher, a hora que ela viu Jesus, ela não quis saber de etiqueta. Ela não quis saber se iam barrar ela na porta. Ela pegou, ela não quis saber se tinha uma cadeira para ela sentar à mesa. Ela, antes dela ir, ela já pensou assim: o que eu vou levar? O que eu vou levar para esse homem? Que é tão precioso, esse homem maravilhoso. O que eu vou levar para ele? Ela não saiu de casa, gente, com a mão vazia, como muitos de nós fizemos. Às vezes a gente vem aqui para o culto querendo se encher, querendo que Deus nos encha, que Deus nos abençoe. Muitas vezes a gente vem aqui para o culto para extrair de Jesus. A gente vem extrair de Jesus, tirar algo dele, buscar algo dele.
Mas o que me impressiona com o fariseu, com o homem da lei, com o homem doutor, com fulano que ele tinha uma casa bonita, ele fez um jantar para Jesus, ele colocou Jesus na mesa sentado, só que ele não conhecia Jesus. Aquela mulher, quando ela levantou, ela era uma pecadora, amados. O título dela era pecadora. Eu não sei qual título que você tinha antes de conhecer o Senhor. Eu não sei qual título que te davam antes de conhecer o Senhor. Eu tinha um título. Meu título era depressiva. Até eu me encontrar com Jesus. E essa mulher, sabendo que ele estava à mesa, à casa do fariseu, levou um vaso de alabastros com unguento. Essa mulher, antes de chegar na mesa, ela passou por olhares terríveis. Ela passou por reprovação. Ela passou no meio daquele ambiente da sala. Imagina, gente. Para ela chegar perto de Jesus, ela teve que atravessar ali. Ela teve que entrar numa casa que não foi convidada. Ela não foi convidada pelo fariseu. Mas Jesus com certeza sabia que aquela mulher ia lá naquele dia. Jesus com certeza sabia. Porque naquele momento que ela entrou, ela foi direto na mesa onde que Jesus estava. E a hora que ela foi direto na mesa, eu imagino toda a mesa preparada, imagine aquela cena toda preparada, eu imagino as pessoas, amados, ali, o que essa mulher está fazendo aqui? Ela é pecadora? O que ela está fazendo aqui? Aqui não era para ela estar. Vamos expulsar ela, vamos tirar ela daqui. Mas ela não olhou nenhum olhar altivo. Ela não olhou para nenhum olhar. Porque se ela olhasse para qualquer olhar, ela não tinha chegado até Jesus. Sabe por que muitas pessoas, elas não chegam até Jesus? Porque ela fica olhando as pessoas. Ela fica olhando o que a pessoa vai dizer. Como é que eu vou chegar lá? Aquela mulher, ela foi tão humilde, mas ela não teve complexo de inferioridade. Você está me entendendo? Ela teve humildade de ir até Jesus, mas ela era decidida, ela era focada. Ela disse, hoje eu vou lá me derramar aos pés dele. E a hora que ela foi, ela correu para os pés dele. E ela começou a chorar. Ela chorou tanto. Ela chorou tanto. Ela chorou tanto que a Bíblia diz, querido, que ela lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas. Primeiro ela se derramou, para depois ela dar o que ela estava trazendo. Escuta. Às vezes as pessoas querem dar muitas coisas para Jesus, mas elas não se derramam para Jesus. Como que Jesus vai conhecer o nosso coração se nós não se derramarmos para Ele? Antes de derramar o vaso de alabastro, ela derramou seu coração. E ela era uma pecadora. A palavra de Deus diz que estando por detrás, ela chegou perto de Jesus. Ela foi chorando e ela começou a regar com lágrimas, né? O pé dele enxugava com o cabelo de sua cabeça e beijava os pés. Jesus parou. Jesus ficou maravilhado. Ele pensou, eu fui chamado para uma casa, porque Jesus não faz acepção de pessoas. Ele foi chamado para uma casa bonita. Ele sentou à mesa, ali tinha um monte de gente sentado ali com ele. E ninguém aproveitou a presença dele. Ele estava ali caladinho, Monara. Ele estava ali quietinho, Monara. As pessoas não aproveitavam, não sabiam quem ele era. Estavam ali só por interesse. Chamaram Jesus só por interesse. Jesus estava ali parado e quieto. Quando ele viu aquela mulher chegar até ele, ele ficou atônito, ele ficou perplexo. A palavra de Deus diz que ele diz que essa história é contada no mundo inteiro, até a volta dele, porque, querido, uma mulher que não poderia estar ali, porque mulher não poderia chegar ali naquele momento. Já éramos discriminadas lá atrás. Ela tomou uma decisão naquele dia. E ela disse, olha, eu não vou olhar para o lado, eu não vou olhar quem está à mesa. Eu não preciso de cadeira, eu não preciso de convite, eu não preciso de roupa nova, eu não preciso de nada. Eu vou até meu mestre hoje. Quando ela começou a ter aquele ato ali, a palavra de Deus diz que ela começou a ungir os pés de Jesus. Ela começou a derramar o seu perfume. Só que antes dela derramar o perfume, ela já tinha derramado a sua vida. Ela já tinha derramado a sua vida e Jesus viu. Sabe, queridos, tem coisas no oculto que as pessoas que estão de fora não vê. As pessoas que estão de fora não vê. Se você dá sequência, o fariseu começou a duvidar até de Jesus.
Se Jesus fosse o mestre mesmo, se Jesus fosse o homem mesmo que a gente estava esperando, ele não ia aceitar essa pecadora diante dele. Só que tem uma coisa. Essa pecadora fazia coisas que aqueles ali que estavam sentados na mesa não fizeram. Essa pecadora, ela atraiu Jesus de uma forma tão especial que nenhum que estavam sentados na mesa, que convidaram Jesus para sentar, foi atraído como essa mulher aí. Ninguém fez nada. E aí vem o acusador e diz assim, olha só o que ele disse. Olha, quando viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo dizendo, se esse fosse profeta, ele saberia que a mulher que tocou, pois ela é uma pecadora. Olha o acusador, amados, presta atenção aqui um pouquinho. Deixa as crianças. Querido, quando você decide adorar a Deus em espírito e em verdade, presta atenção. Quando você decide fazer a diferença, Débora. Quando a gente decide realmente não largar Jesus, ser apaixonado por Jesus, os acusadores começam a se levantar, querido. Aqueles que não sentem a presença, aqueles que não estão com o mesmo mover, com o mesmo sentido de adorar, de conhecer o Senhor dessa maneira, começam a se levantar. Olha ali, se ele fosse assim, olha ali ela, olha, não digo. Sabe, querido, mas não mexa com aqueles que adoram Jesus de fato. Porque é o próprio Jesus que defende. É o próprio Jesus que defende. Eu acho maravilhoso essa passagem. Olha só, porque ela é uma pecadora. Convidaram Jesus para a mesa, sentaram a comer com Jesus, convidaram Jesus para aquela casa só por interesse. Só por interesse. Vamos fazer uma selfie aqui, vai dar um ibope, né? Todo mundo vai saber que Jesus esteve na minha casa e está tudo certo. Olha só, a pecadora, Dona Isabel, eles estavam excluindo. O que ela está fazendo aqui? Se ele fosse Jesus mesmo, ele tocava ela daqui, ele mandava ela embora. Só que ninguém tinha tocado ele como ela. Ninguém tinha tocado Jesus como ela. Antes de fariseu se levantar ali para combater contra ela, ela já tinha chamado o coração de Jesus, derramando a sua lágrima aos pés dele. Muitas coisas no oculto que acontecem, muitos choros no oculto, as pessoas não sabem. As pessoas não sabem quanto choro você tem muitas vezes, quantas guerras que você enfrenta. Sabe, queridos, eu tenho uma coisa para te dizer, e eu fico maravilhada, Guilherme, porque nessa hora, querido, Jesus conta uma história para o fariseu e disse assim, fariseu, uma pessoa devia 500 denários, a outra devia 1000 denários. E eu te digo uma coisa, o fariseu, qual que vai ser mais grato? Quem perdoei menos ou quem perdoei mais? Aí o fariseu, sim, claro que foi aquele que tu perdoou mais. Pois é, essa pecadora aqui. Ah, não, essa pecadora não. Ele ainda não tinha perdoado os pecados dela. Ele ainda não tinha terminado, ela não tinha terminado o que estava fazendo. E Jesus já tinha chamado ela, transformado ela de pecadora para uma adoradora. Na mesma hora, Eleusa, Jesus olhou para ela e disse, não, ela não é mais pecadora. Ela entrou aqui pecadora, mas ela não é mais pecadora. Vocês estão vendo ela uma pecadora, mas vocês não sabem no íntimo quem é essa mulher comigo, ele disse. Ela entrou de uma forma, mas ela saiu de outra. Sabe por quê, querido? Ela conseguiu atingir o coração do Senhor. Não foi as vestes dela. Não foi a maneira que ela cantava, Joyce. Ela não abriu a boca, Joyce. Ela só chorou. Não foi a maneira que ela chegou com o seu automóvel na rua, não. Porque ela chegou ali escondidinha, quietinha, para ninguém expulsar ela. Ela foi direto no mestre, ela foi direto nele, não foi? As coisas que ela tinha na mão que atraiu ele, querido, foi o coração. E por que muita gente não entende? Por que Jesus é tão íntimo de alguém? Por que as pessoas são tão íntimas de Jesus, querido? Não são as coisas, é o coração. Ela saiu de casa assim, com algo muito precioso. Antes de sair, ela olhou para o seu quarto e disse, o que eu vou fazer? Eu não posso chegar lá nele de mão vazia. E ela olhou aquele perfume caro, amarrava na época, pendurava no pescoço, um alabraço, um vaso. E ela pensou, não, eu só tenho isso. É de muito valor. Mas a pessoa no qual eu vou estar, meu Deus do céu, ela vale muito mais. Essa paixão, Marília, por Jesus, que essa mulher teve, me encanta.
ela faz toda a diferença. Essa paixão que essa mulher teve por Jesus deixou de lado aqueles fariseus, aqueles doutores da lei, os próprios discípulos. Se você pegar nos outros evangelhos, os próprios discípulos andavam com Jesus, mas não conheciam Jesus. E os próprios discípulos falaram. E aí, 44. E voltando-se para a mulher, disse: Simão, vês tu essa mulher? Eu entrei na tua casa, não me deste água para os pés, não molhasse os meus pés, e ela me molhou com lágrima e enxugou com seus cabelos. Tu não me deu beijo, e ela desde que entrou não tem cessado de beijar os meus pés. Ah, meu amado, olha, eu lamento te dizer, tá? Não é rico, não é pobre, não é bonito, não é feio que entra na presença de Deus. É quem realmente consegue tocar o coração dele dessa maneira. Vamos parar de culpar um ao outro. Vamos parar de... Porque assim, ó, quem está achando defeito no outro, que está adorando, é porque nunca sentiu aquilo que aquela mulher sentiu. Eu não consigo ficar na presença do Senhor, você dá um glória a Deus, um aleluia, porque eu fico maravilhada. Muitas pessoas fazem igual aquele fariseu. Ai, Senhor, que coisa feia que essa mulher tem. Expulsa ela daqui. Ela está estragando a minha festa. Ela está estragando. Eu fiz um jantar para ti. Eu coloquei você na mesa. Não adianta colocar Jesus na mesa, querido, se o teu coração não está com ele. Não adianta oferecer o melhor ali da tua mesa para Jesus, se o teu coração não está com ele, querido. Sabe quem vai ficar com Jesus de fato até a última hora? Quem é apaixonado por ele, como essa mulher aqui. Não se apaixone pela sua pastora, embora eu tenha que destruir. Não se apaixone pelos louvores. Não se apaixone por essa igreja que é bonita, querido. Se apaixone por Jesus. Por Jesus. Trazer o reino dos céus à terra é ser apaixonado por Jesus. E ela disse assim: não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os muitos do seu pecado já são perdoados, porque ela muito me amou. Mas aquele que pouco é perdoado, pouco me ama. Escuta, ele não tinha conversado com a mulher. Ela não tinha conversado com ele. Ela não tinha dito assim: Senhor, perdoa os meus pecados. As lágrimas dela foi uma oração. Quem está me entendendo? As lágrimas dela foi uma oração, porque ela não tinha falado nada com ele. Ele só diz assim: olha, os pecados dela estão todos perdoados. Se ela entrou pecadora, querido, ela não é mais pecadora. Esse título já varreu da vida dela, porque ela conseguiu atrair o meu coração. Ela conseguiu chegar no meu coração de uma forma que os meus discípulos não chegaram, que aqueles que andam comigo não chegaram. Eu fico cada vez mais apaixonada por Jesus. E quando ela foi, ela trouxe algo de valor para ele. Ela não foi de mão vazia, gente. Sabe por quê, queridos? A gente só dá algo de valor para quem a gente considera muito, é verdade ou não? Você não vai dar algo de valor para quem você não considera muito. É por isso que as pessoas dessa geração, elas têm chegado muitas vezes na presença de Deus, só extraindo de Deus alguma coisa. Agora trazendo, fazendo culto para Deus, trazendo algo para Deus. Ah, querido, está muito difícil. Aquela mesa toda veio de fora, uma verdadeira adoradora, não estava dentro. Presta atenção no que a pastora está dizendo. Veio de fora, uma verdadeira adoradora, não estava dentro da casa. Não se assuste, porque de repente vai entrar prostitutos, viciados, vai entrar toda leva de gente, vão entrar chorando aqui e vão conseguir atrair mais o coração do Senhor Jesus do que as próprias pessoas que estão em casa. Você está aí comigo? E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até pecados ele perdoa? Vira para a mesma passagem ali de Mateus.
quero me referir agora a algumas coisas importantes que está escrito aqui em Mateus também. Mateus 26:6. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, aproximou-se dele uma mulher com vasos de alabastros, com unguento de grande valor, e derramou-se sobre a cabeça quando ele estava sentado na mesa. Hoje o culto não vai ser demorado, mas vai ser enfático. O que você tem trazido de valor para ele? O que realmente você tem trazido de valor para a casa de Deus? O que você sai da sua casa já pensando no que você vai trazer? De repente você passou o dia inteiro hoje. Eu estava falando lá em cima com o grupo de louvor. Eu estava dizendo, o culto já começou para mim amanhã, de manhã. Quando eu soube que a pessoa que vinha pregar não venha, eu já comecei de manhã. Quem estava comigo viu que eu comecei desde manhã a buscar algo de valor para o meu Deus. O que você tem trazido de valor para ele? Uma pecadora, gente. Uma prostituta. Uma pessoa que tinha fama ruim na cidade. Que todo mundo olhava para ela e na testa dela era pecadora. Ela conseguiu sair de casa, meu amado. E sair com o melhor que ela tinha. Trazendo a presença de Deus. Acorda, igreja, 2021. Não venha para a casa do Senhor de mãos vazias. Pastora, tu está falando só de dinheiro, de coisa? Não! Embora isso também é mostrar para Deus, querido. Segurar a casa de Deus aberta. Cuidar da casa de Deus. Preocupar com as obras de Deus. Isso também nós temos que fazer, querido. Mas o maior valor que Deus pede para nós, querido, é o teu coração. Amar de todo o coração, querido. Querido, nosso coração está dividido, amado. O nosso coração está dividido. O coração do povo de Deus está dividido. Ah, se Jesus vier no verão. Onde que vai achar essa gente no verão? Ah, se Jesus vier antes do Natal. Ai, não temos tempo. No Natal não dá. Ai, no Ano Novo não dá. Ai, no verão não dá. Se Jesus voltar nessa época, onde está o povo de Deus? Lá em Tessalonicenses diz que o povo tem que congregar. Porque um braço não pode ficar longe de uma perna não pode ficar longe da mão. Nós temos que ser um corpo só. Como é que tem uma mão lá nos Estados Unidos e outra não sei aonde? O que você tem trazido de valor? Nós vamos começando 2021. Qual é o propósito de Deus na tua vida? O que você vai fazer com a tua agenda esse ano? Quem vai estar em primeiro lugar? Eu falava para o louvor também que eu cheguei em casa hoje. Eu disse para o meu marido: ai, bem, eu estou tão cansada hoje. Realmente hoje eu gostaria de ficar em casa. E eu falei para ele: fica em casa também, meu amor, você não está muito bem de saúde. Ele olhou para mim bem sério, olhou nos meus olhos e disse assim: bem, o que tem nos faltado? O que tem nos faltado, bem? A mão poderosa de Deus tem estado sobre a nossa vida, bem. O que daria eu ao Senhor para compensá-lo? Aí eu disse para ele: é verdade, meu amor. Ainda que eu não falte um culto, ainda que eu precise pregar todos os cultos, eu não tenho como agradecer o que Deus fez na minha vida, na nossa casa, na minha família. O que você tem trazido de valor para Deus, querido? Aquela mulher, ela não olhou a multidão. Se ela olhasse a multidão, Joel, ela tinha ficado. Se ela olhasse aqueles olhares indiferentes, acusadores: o que está fazendo aqui? Tu é uma pecadora, querido. Muitas pessoas têm ficado no meio da multidão porque o foco não é Jesus. Se o meu foco é Jesus, pode falar mal, pode criticar, pode não sei o quê. Eu vou chegar nele e eu vou ser preenchida com o perdão dele. Meu foco é quem, querido? A multidão. A multidão vai ficar. Porque é a mesma multidão, querido, que disse Hosana, Rei dos Reis. Botaram Jesus no jumentinho. Colocaram Jesus, os ramos para Jesus passar. Hosana, Rei dos Reis e não sei o quê. Foi a mesma multidão que quando Jesus foi para a cruz, abandonou ele e deixou sozinho? Você tem trazido de valor para o Senhor? E derramou sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. O que adianta você colocar Jesus na mesa? O que adianta aquele homem colocar Jesus na mesa, Mato? Se ele não tinha intimidade com o Senhor? Mesa fala de aliança, ele não tinha aliança com o Senhor.
Amado, esse ano faça diferença. Que a tua história seja contada por todo mundo que ficar depois de você. Igual essa mulher, faça diferença. Deus quer levantar esse ano, eu tenho certeza disso, mulheres, segundo o coração dele. Mulheres que vão revolucionar, eu tenho certeza. Mas cadê elas? Cadê essas mulheres? Foi uma mulher que foi até Jesus e deixou os homens tudo de lado ali. E eu não estou aqui tirando o valor do homem, não. Mas cadê essas mulheres? Você tem trazido de valor. Os seus discípulos vendo isso indignaram, ficaram furiosos. Por que esse desperdício? Querido, a verdadeira adoração daquela mulher era chamada pelos discípulos de Jesus como desperdício. Por que tu está no culto dia 2? Num verão desse, que desperdício. Vai descansar. Que desperdício tu ir para a igreja toda semana. Que desperdício tu não viver a tua vida. Que desperdício esse negócio de aleluia, glória a Deus, chega. A verdadeira adoração, querido, pode ter certeza que quando você se levanta para adorar a Deus de verdade, os acusadores não ficam calados. Não ficam calados, Rafael. Não. Porque eles não sabem como adorar. Eles não conseguem chegar no coração de Deus. Eles vivem no meio da multidão. Então os acusadores se levantam. Discípulos que andavam com Jesus indignaram-se porque aquela pecadora estava ali. Quem está me falando? Quem está entendendo? Por esse enguento podia vender com grande preço. Para eles era preço, para ela era valor. Olha a diferença. Para eles era preço, para elas era valor. É diferente o valor de preço, amado. Valor, quando tu valoriza uma coisa, sabe? Quando tu valoriza uma coisa, sabe? Eu tenho, por exemplo, essa bandeja aqui. Eu não vendo por preço nenhum, porque eu dou valor a ela. Você está me entendendo? Agora, quando tu não valoriza, qualquer preço paga ela. Você está entendendo? Para eles era preço. Para ela, era valor. Ela derramou aquilo que ela tinha mais de precioso. Porque no qual aquele que ela estava derramando, ele tinha muito valor. Jesus, porém, conhecendo isso, olha só. Querido, deixa eu falar para alguém nessa noite, profeticamente. Jesus conhece o teu choro na tua casa. Não se preocupa com os acusadores. Jesus conhece o teu choro, o teu lamento, o teu confessar dos teus pecados. Jesus conhece, Senhor. Sabe, querido, às vezes as pessoas olham aquele ato ali, olham uma situação já acontecendo, mas elas não olham quanto essa pessoa já chorou, quanto essa pessoa já se lamentou, quanto essas pessoas já tentou estar com Jesus, querido. Jesus conhece tudo. Jesus sabe quando você está com Ele na tua casa, na tua mesa. Ah, querido, cuidado. Cuidado. Porque Jesus defende os seus adoradores. Ah, gente, eu fico tão feliz. Sabe, Eleus, eu não fico só feliz. Eu fico leve quando eu sei quem me justifica. Sabe por quê, Adriana? Pode falar o que quiser lá. Pode me acusar do que for. Eu sei quem me justifica. E eu sei quando eu consigo chegar no seu coração. Deus. Cuidado, não acuse os adoradores. Ele defende. Ele defende. Ele disse, por que tu está afligindo essa mulher? Eu vim aqui, tu não fizesse nada para chamar minha atenção. Por que tu está mexendo com essa mulher? Ela derramou suas lágrimas, lavou meu pé, está me beijando, derramou unguento. Ela não pediu nada, ela trouxe. Por que tu está afligindo essa mulher? Olha a diferença, mano. Ninguém da casa conseguiu adorar. Uma pecadora entrou e adorou Jesus dessa maneira, amado. Ela praticou uma boa ação para comigo. Qual é a boa ação que você deseja praticar esse ano de 2021? Gente, coloque na agenda essa pregação da virada do ano e essa pregação de hoje. E deseje ser essa mulher. Deseje chamar a atenção de Deus. Não, querido, não. Tem pessoas querendo chamar a atenção de gente. Aquela mulher, ela não quis chamar a atenção do dono da casa para ver se ela conseguia ficar ali. Ela não
quis chamar atenção, levando um bolo para o dono da casa, ou atraindo o dono ali para ver se ela conseguia entrar ali. Não, ela quis ir até Jesus. Tem pessoas querendo agradar pessoas e deixando de agradar a Deus. Ah, não. Quando tu te levanta para agradar a Deus, te prepara para desagradar muitas pessoas. Eu vou repetir com um sorriso nos lábios, porque eu sei quem me justifica e quem te justifica. Quando tu te levanta para agradar a Deus, te prepara para pessoas bem perto de você ficar em desagrado com você. Os discípulos odiaram aquela situação. Aleluia. Você está aí? Estou encerrando. Porquanto sempre tende convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter. A palavra do Senhor diz que tem que amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento, não é? São 2 mandamentos, não é verdade? Como é que tu vai amar o próximo se tu não amar a Deus? Os discípulos estavam dizendo, não, ela tinha que vender isso aqui e dar para os pobres, mas os discípulos não amavam a Deus. Como é que tu vai amar os pobres, os necessitados, se você está pulando? O mandamento primeiro é amar a Deus. Eu não posso ter compaixão pelo pobre, cuidar de um pobre, de um necessitado, de um doente, se primeiro eu não me derramar aos pés do Senhor. Tem muita gente dizendo, olha, tem que amar o fulano. Com certeza. Mas se você não amar a Deus, você não vai amar o próximo. Eles estavam invertido ali o negócio. Eles queriam que amasse o próximo primeiro, mas não queriam deixar aquela mulher amar a Deus. Quando eu amo a Deus, escuta o que eu vou dizer, eu amo o próximo. Quando eu amo a Deus, eu suporto o próximo. Quando eu amo a Deus, eu trago o reino de Deus, eu perdoo o próximo. Quando eu amo a Deus, eu não vou te deixar em dificuldade. Eu não vou te deixar com sobrecarga, porque eu amo a Deus e eu te amo. As pessoas estão deixando tudo, estão largando tudo, por quê? Vão dizer que ama a Deus? Não! Porque quando tu não consegue amar a Deus, tu larga o próximo no meio do caminho. Quem está me entendendo? Quando tu não ama a Deus de todo o coração, tu larga o próximo no meio do caminho, porque o próximo dá trabalho. Ele disse para Pedro, Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes. Então apacenta minhas ovelhas. Porque só tu apacenta a ovelha, Pedro, se tu me amar primeiro. Eu vou repetir. Só se apacenta a ovelha se amar a Deus primeiro. Não consegue, querida, amar as pessoas verdadeiramente, porque as pessoas cansam. As pessoas dão trabalho. Quando tu pensa que a fralda já foi lá, largaram a fralda, tem que botar a fralda de novo. Querido, mas essa paciência, isso tudo só vem quando a gente se derrama aos pés do Senhor e ama a Deus. Se tu amar a Deus, tu ama as pessoas. Pedro, tu me amas? Então ama as pessoas. Comece o ano amando a Deus. E derramando ela esse unguento para o meu corpo, ela preparou para o meu sepultamento. E no 10 diz da boa ação. Qual é a boa ação que você quer fazer em 2021? Qual é a boa ação que está na sua agenda? Eu já coloquei. Gente, eu nem comprei agenda nova ainda, não deu tempo. Mas eu já estou com o meu caderno de boas ações. Eu já estou com o meu caderno do que eu vou fazer esse ano para o Senhor. Para mim, gente, não tem nada anotado. Porque se eu fizer para Ele, automaticamente as coisas acontecem para mim. Buscai a Deus em primeiro lugar e as outras coisas vos serão acrescentadas. Ah, querido. E no 13 diz que em verdade vos digo, que aonde quer que esse evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido a ação dessa mulher em memória dela. Gente, pelo amor de Deus, uma pecadora, gente. Ela foi para os evangelhos todos, gente. Jesus disse, olha, vai ser mencionado em todo o mundo
uma ação de uma pecadora, gente, pelo amor de Deus. Como é que nós que dissemos que somos cristãos, estamos dentro da igreja, a gente não consegue marcar dessa forma a nossa vida na adoração ao Senhor? 2021. Qual é a boa ação que você vai fazer para o Senhor? 2021. Você vai convidar Jesus para a mesa? Ou você vai se derramar aos pés dele? 2021. Você vai continuar sentadinho aí? Como aquele que anda com Jesus, mas não conhece Jesus? Nós temos que conhecer o dono da paz para viver essa paz. Deus te abençoe.